O Fed e o Copom trouxeram notícias neutras para o mercado e eu vou comentar como essas notícias neutras, na verdade, são muito positivas, na minha opinião, e para quem vai seguir aqui o meu estilo de investimento. Aí você vai refletir aí, tá? Então já deixa o like no vídeo, considere também se inscrever no canal ativando o sino, tá? Nós vamos começar falando do Fed, tem muita interligação com o Brasil, tá? Entenda que Estados Unidos a gente tem que ficar super de olho, Brasil também, e dependendo da ação, aí muito também de olho na China, até mais do que Estados Unidos e Brasil. Então, vamos olhar aqui o Fed. O Fed ele trouxe aqui um aumento da taxa de juros a 5,25, amplamente esperado, todo mundo sabia disso, né? Já era um filme aqui que o spoiler já tinha rolado, zero surpresas. Então, nós chegamos aqui a 5,25, que é o topo que tínhamos lá em 2006. Não devemos mais ter, provavelmente, aumento aqui na taxa de juros dos Estados Unidos. E aí eles chegam na mesma novela nossa. Agora eles chegaram no mesmo capítulo nosso, que é: quando será que essa taxa de juros vai reduzir? Então essa novela aqui já começa o pessoal a perguntar direto quando que vai reduzir, quando que vai reduzir. E aí eu vou fazer a leitura aqui dos acontecimentos, a gente vai entender que isso aqui é positivo, tá? Então, primeiro, a questão aqui da inflação realmente está fazendo um efeito. Nós tivemos uma inflação nos Estados Unidos de 9,1, já estamos em 5. Então, houve uma redução, porém, o Fed disse que essa inflação não deve continuar reduzindo muito rápido. A gente vê aqui, inclusive, quando ele trouxe essa percepção deles, lá, o Jerome Powell, a bolsa até chegou a começar a cair, olha só, caiu 0,70, uma quedinha aqui, que pode indicar o pessoal com um pouquinho de medo que essa taxa de juros vai demorar, porque eles vão seguir aqui os índices econômicos e a inflação. E se a inflação começar a desacelerar essa queda, vai demorar mais para reduzir a taxa de juros, tá? E eles reafirmaram que eles querem manter a meta de inflação em 2%. Tem um pessoal aí com a narrativa que talvez fosse 3%, não sei o quê. Não, eles pretendem ainda alcançar os 2% no médio prazo aí. Então, isso aqui preocupa um pouquinho de quando vai diminuir. Mas, por outro lado, a gente vê que a inflação vem diminuindo e que os indicadores econômicos estão positivos, a economia não está desaquecendo muito. Então, nós não estamos aqui num cenário de recessão. O Fed voltou a falar em pouso suave. Então, é aquele cenário que eu gosto, que eu venho acreditando há muito tempo, volta a ficar mais nítido que é. Nós estamos aqui longe de uma recessão severa. Talvez ficamos aqui numa recessão leve e as coisas voltam ao normal. O que eu quero dizer? Por que isso é positivo se não tem nada aqui que vai começar a subir hoje a bolsa? Porque, no meu entender, permanece a tese de que nós estamos a preços muito bons na bolsa, tanto americana quanto brasileira. Lembra-se que se a coisa desandar lá, desanda aqui também um pouco, né? Então, nos Estados Unidos a gente vê no último ano a bolsa, o medo todo não se concretizou, apenas 2% de queda, e quem foi comprando nesses fundos aqui, como eu geralmente compro mais pesado nessas quedas exatamente, a gente consegue inclusive ficar no lucro. E aí, a questão agora para nós aqui brasileiros é esperar, independente da bolsa lá, é esperar que realmente não tenha uma recessão nos Estados Unidos forte para nossa bolsa aqui se manter aqui também de boa até que a Selic comece a cair e aí as ações sobem, né? Então vamos agora falar do Brasil. A sensação que eu tenho é que os discursos do Fed também fizeram uma leve realizaçãozinha na bolsa, foi ali muito próximo, tá? E aí a bolsa ficou quase no 0 a 0, mas ela estava no positivo. Enfim, vamos ver agora então no Brasil. E quando a gente vem para o Brasil, também é zero novidades em termos de taxa de juros, porque a Selic se manteve a 13,75, todo mundo sabia disso. É a sexta reunião seguida que se mantém a 13,75 e a grande questão aqui é: quando será que vai reduzir essa taxa de juros? Provavelmente se mantém as premissas de lá para o fim do ano, porque não teve assim grandes novidades. O que ele falou aqui é que não deve aumentar realmente, que todo mundo já imaginava, seria bastante difícil isso acontecer, mas ele sempre deixava assim um negócio meio aberto. Ainda deixou um pouquinho aberto, mas menos provável. Agora ele disse que esse cenário de aumentar a taxa de juros é menos provável. Eu acho que nunca foi muito provável, tá? Então a tendência é se manter até o momento que a conjuntura melhore. Ele fala aqui que a conjuntura demanda paciência. Vamos ver aqui o que ele está falando. Então, o Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal.
e avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o arcabouço reduz aqui a incertezas, mas ele não é imediato assim. Ah, veio o arcabouço, agora vamos resolver as coisas. Não é tão correlacionado dessa forma. E o Banco Central volta a dizer que está focado nas metas. A inflação ao consumidor, assim como as diversas medidas de inflação subjacente, segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta da inflação. Considerando a incerteza ao redor de seus cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um tempo prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então, esse manter aqui da taxa de juros por mais tempo é exatamente a necessidade aqui de voltar a colocar a inflação na meta. Ela ainda não está na meta, quando analisa-se aqui cautelosamente a inflação. Inclusive, o relatório Focus elevou a perspectiva de inflação para 2023 e 2024, chegando agora a 6,1 e 4,2 respectivamente, e nas projeções de inflação do Copom, o cenário de referência situa-se em 5,8 em 2023 e 3,6 em 2024. Porém, num cenário de taxa de juros mantida no longuíssimo prazo, chegaria a 5,7 em 2023 e 2,9 em 2024. Então eles analisaram aqui os riscos para a inflação em caso de alta, uma maior persistência na pressão inflacionária global, incerteza ainda maior sobre o presente desenho do arcabouço fiscal, como que ele vai desenrolar aí, e uma desancoragem ainda maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. Enquanto tiver aqui desalinhadas as expectativas e a realidade esperada, pode ser também uma pressão aqui para a taxa de juros, né, e para a inflação. Entre os riscos para baixa, ele cita aqui as commodities em moeda nacional tendo um risco de queda ainda maior. Algumas já caíram, algumas ainda podem cair um pouco realmente. Desaceleração da atividade econômica mundial, principalmente aqui olhando o cenário bancário, financeiro. Eu não acho que vai acontecer um cenário tão ruim assim, mas é um risco aí para baixa, né? E a desaceleração da concessão doméstica de crédito, que seria compatível com o atual estágio de ciclo da economia política monetária, que faz uma pressão exatamente na concessão de crédito. Então, existem esses pontos aqui que eles vão estar mensurando e no meu entendimento aqui, se mantém a premissa da taxa de juros diminuir somente lá para o final do ano. Só um parênteses aqui, a situação bancária de 2008 é diferente da de hoje. Inclusive, alguns bancos que fizeram aquisições de outros no passado sofreram com aquele crédito podre, era diferente. Hoje em dia, o que aconteceu muito foi os bancos menores, principalmente, tendo essa correria de empréstimos, acabou tendo aqui um descasamento de margens. A gente viu aqui, por exemplo, o Bradesco e principalmente Santander tendo esse problema aqui na margem de mercado quando a Selic aumentou muito rápido. No mundo aqui também tivemos um aumento muito rápido da taxa de juros e aí causou esse impacto em alguns bancos, principalmente os menores e os médios que tinham aí uma pressa de crescer. A gente viu o JP Morgan comprando aqui o First Republic Bank, que nem é tão pequeno assim, e ele está confiante nessa tese que hoje a situação é muito diferente do que era lá no passado, senão ele jamais cometeria esse erro. A gente viu também o UBS comprando aqui a Credit Suisse, né? Então, bancos estão comprando outros com muito mais confiança aí do que tinham no passado. Então, resumindo, esses zigue-zagues que a bolsa vem fazendo, normalmente, ao meu entender, é uma oportunidade, não é recomendação, vocês veem aí o que eu vou fazendo ao longo do tempo, aí cada um vai tentando entender se realmente acha que tem um risco de recessão mais severo acontecer, teremos fundos ainda bem maiores. Se não, vai ficar nesses sobes e desces aqui que não são tão grandes, são sobes e desces que a gente está sempre aqui no fundo, vamos assim dizer, né? Então, na minha opinião, eu vou estar aqui aproveitando para comprar nesse período, porque quando as coisas ficarem tudo normais, muito bonitinhas, aí as bolsas vão estar mais caras, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar aí, né? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino. Um abraço e até o próximo. E deixa um comentário o que você acha também, né? Valeu!